Olá, putos barbudos, sejam bem-vindos ao 189º episódio do Puto Barba, o vosso podcast de segundas-feiras. Tudo bem convosco? Comigo? Pá, está tudo. Ok, está tudo. Só estou com um bocado de sono. E porquê? Porque é que eu estou com sono? Posso já começar por aí, ia ser o último tema, mas estou com um bocado de sono porque ontem, à meia-noite ou assim qualquer cena, King Gizzard and Lizard Wizard foram cancelados do Vodafone Paredes de Cor. Acho que um dos membros está com problemas de saúde ou assim qualquer cena, e então cancelaram o concerto. E depois uma pessoa tem de recuperar desta notícia. O que é que eu fui fazer? Pus-me a ver vídeos do Casimiro. Ok. E depois só adormeci tipo às 2 da manhã ou assim qualquer cena, e agora estamos aqui a gravar. Por isso, a vida é muito isto, ok? A vida é muito isto. Tens uma decepção, vídeos do Casimiro. Tipo, a tua namorada acabou contigo, vai ver Casimiro. Perdeste o trabalho, vai ver Casimiro. Tipo, é a solução para todos os males, ok? Escolhes uma playlist. Eu, como tinha sido o cancelamento do King Gizzard and Lizard Wizard, eu pensei, ok, isto é tipo o fim do relacionamento, por isso vou ver vídeos de relacionamento. Pus a playlist Ana Beatriz e Casimiro, tal. 20 e tal vídeos, mamei-os ali todos e depois fui dormir, ok? E é muito isto, a vida. Agora, se um dia a namorada acabar comigo, já não tenho playlists para me reconfortar, por isso, é riscos que se correm, ok? Riscos que se correm. Mas estamos aí, ok? Isto não era para começar assim, isto era para começar de outra forma, por isso vamos lá começar da forma que eu tinha idealizado. Então, na segunda-feira, eu, José Lopes e Iris Pereira fomos para Paredes de Coura para montar a nossa tenda. Ok, a nossa não, calma, as nossas tendas. Não vai ser um trisal, não vamos dormir todos na mesma tenda, apesar de achar que ninguém se importaria, mas fomos então montar as tendas. Há outras pessoas que também vão a Paredes de Coura, mas são antissociais, então não comunicam para combinar melhor as cenas. É tal cena, meu. Há sempre esse tipo de pessoas, por isso. E então fomos nós os três montar a tenda. Já havia relatos de que, meu Deus, já não vai haver sítio, meu Deus, só vais ter sítio onde há 57 graus de temperatura, porque está bué de calor e o caralho. E nós então íamos assim um bocado de pé atrás, tipo, foda-se, estamos fodidos, vamos ficar a torrar ao sol e o caralho. E não, e conseguimos arranjar um spot fixe. Deslocado uns 10 metros de onde costumávamos acampar. Onde acampámos da última vez, porque eu antes também era esse tipo de antissocial, ok, que não queria conversa com ninguém. E então arranjámos lá um spot fixe. Tipo, eu fui super preparado, ok, levei tenda, levei espias, levei varetas, ok, levei toldos, levei cordas, levei tudo, ok? Eu sou um profissional do campismo, ok? Se querem alguém profissional para acampar, para vos montar a tenda, contactem, ok? Têm os contactos aí em algum lado, ok? Mas contactem. Porque, há aquele pessoal, tipo José Lopes, que é, tenho aqui uma tenda, 2 segundos, tal, puxas aqui 2 merdas, ela abre-se o caralho. Não, isso para mim, eu acho que já disse isto em 2019, que na altura já tinha podcast, mas eu não respeito essas pessoas, porque isso são amadores, ok? Tens de estar lá a martelar espias, ok? E atenção, e não são as espias que vêm com a tenda, porque toda a gente sabe que essas são uma merda. Tens de comprar as tuas próprias espias, ok? Grossas, assim, másculas, estás a ver? Espias que transpiram masculinidade. É isso. Estou a gozar. Mas então, montei a minha tenda. Depois montámos o toldo, também lá conseguimos. E acho que ficámos ali com um spot fixe. Agora é esperar que não venha nenhum animal até ao dia 12 e destrua o que nós montámos, ok? É só esperar isso. Porque dia 12 é o primeiro dia do Soba à Vila. Em princípio é quando nós vamos. Eu estava tão frito da puta da cabeça que eu pensei que ontem já era o primeiro dia. Tipo, eu já estava naquela de caralho, esta semana vou ter de gravar 2 episódios de podcast para publicar. Não, Não, porque é só no dia 12. Por isso, para a semana gravo o próximo episódio e estamos tranquilos. Depois vai haver um problema porque o último dia do festival é no dia 20. Ok? Dia 20. Que é um sábado. Voltar para casa no dia 21, ok? Que é um domingo.
E dia 22 sai novo episódio do Puto de Barba, ok? E então a minha ideia é a seguinte. A minha ideia é fazer como em 2019. Quem ouviu. Quem não ouviu, que procure. Episódio 34, Coura Real, ok? Em que relatámos como é que foi o festival. A minha intenção é fazer... É essa. Só que lá está. Vai ser um domingo tenso a editar merdas. Mas pá, é o preço a pagar, ok? É o preço a pagar. E então, já. Mas então, lá está. Montamos a tenda. Tipo, eu fiquei totalmente suado, meu. É isso que eu não percebo. Tipo, eles ficaram tranquilos, ok? E tiveram o mesmo trabalho que eu. Tipo, o Zé Lopes montou a tenda dele sozinho. Depois ajudaram a montar o toldo. Tipo, eu prendi uma corda, o Zé Lopes prendeu outra. Depois prendemos mais duas, tal, tranquilo. E tipo, eles estavam normais. E eu estava tipo encharcado. A minha camisa era cinzenta, estava cinzenta escura. Por isso, já. Parece que tinha corrido uma maratona, ok. Mas então, depois fomos almoçar novamente ao sítio em que fomos no Courage Club. E agora eu devia dizer um nome, meu. Eu se calhar disse quando foi no Courage Club. Acho que é este, que nem tem foto no TripAdvisor, mas acho que é este, que é o restaurante Albergaria. Acho que é. Mas, atenção, eu estou aqui no TripAdvisor, ok. E queria chamar a atenção para este nome. Porque supostamente há um restaurante em Paredes de Coura chamado Restaurante Barbaças. Ok? Barbaças. E só tenho uma foto de perfil que são 3 finos Superboc. Por isso, pá, respeitem, ok? Paredes de Coura. E então lá fomos, acho que é este, a albergaria. Lá fomos, comemos, tal, estava tudo muito bom. Um calor do caralho, mas pá, provavelmente escolhemos o dia mais quente do ano para ir montar a tenda. E então depois, acabámos de almoçar, o que é que fomos fazer? Beber panás. Beber panás e pá, estava-se lá tão bem, já parecia, tipo, eu acho que foi o melhor aquecimento para o Paredes de Coura de sempre, estás a ver? Porque já parecia que estávamos lá no festival. Estávamos lá sentadinhos na nossa mesa. Oh, desculpa, um panás, tal. Outro panás, tal. E pá, estava-se lá mesmo bem, meu. Estava-se lá mesmo bem. E cada vez mais nota-se aquele espírito a nascer, ok, aqui dentro. Que podiam ser só gases, mas não, pá. Acho que é mesmo o espírito do festival. E isso é fixe, por isso, para a semana já lá estou. E vai ser incrível. Vai ser um ano do caralho. Um ano do caralho. Mas nem só de festivais vive este menino, ok? Nem só de festivais vive este menino. Eu no episódio passado falei-vos do meu drama, ok? O meu drama que era não conseguir publicar fotos de testa de pito. Acontece que no domingo e na quarta, acho que foi quarta, pronto, devia ter sido, também não interessa. E foi na quarta porque foi quando eu fui ao barbeiro cortar o cabelo, meu. Foi na quarta porque eu liguei ao meu barbeiro para marcar e ele, depende da hora. Eu, agora a qualquer hora dá porque estou livre. E ele, 7:30 da manhã, pode ser? E eu, pode ser, que se foda. E porquê é que eu tive esta atitude? Porque nos 2 dias anteriores eu não tinha dormido nada, meu. Tipo, eu na segunda dormi para aí 1 hora ou 2. Porque não conseguia dormir. Na terça a mesma cena. Depois na quarta, como acordei bué cedo, depois a partir daí consegui dormir, estás a ver? Por causa do calor e tudo, não estava a dar. E então, no domingo fomos à praia fluvial de Monsul, que nem sei se é assim que se chama, mas é uma praia fluvial, por isso é esse o nome que eu lhe dei. E depois, na quarta, fomos então à praia fluvial de Verim. E tipo, 2 sítios espetaculares, ok? Na Póvoa de Lanhoso, por isso, visite a Póvoa de Lanhoso. Sim, isto foi patrocinado pelo Turismo de Portugal. E então, estávamos lá. Nós no domingo ainda tentámos ir a Verim, mas estava a pinha, meu, e nós então, vamos a Monsul, que deve ter menos gente. E então, então depois fomos para Monsul, tinha menos gente, até porque aquilo também não tem espaço assim para muita gente. E dá a impressão que ainda é assim um sítio meio obscuro para quem é de fora. E então estávamos lá tranquilos, até que chega um grupo. Ok? Até que chega um grupo. E é disto que eu quero falar. É dos grupos que vão à praia juntos, ok?
dos grupos. Então, tal, nós estávamos lá tranquilos, chega um grupo, que eram tipo 5 ou 6 gajos, uma ou duas gajas, e uma cadela chamada Pipoca. Ok, uma cadela chamada Pipoca. Que era uma daquelas pequenininhas, peludas, que eu não sei a raça. Mas já. Então, tal, nós estávamos na água, tal, eles estavam bué tranquilos, a saltar, não sei o quê. Depois acho que um atirou a Pipoca para a água, porque a Pipoca depois subia à prancha para saltar, mas não saltava. Claro que ela não é estúpida, ok? E então, tranquilos. E depois, fizeram uma cena que eu considero mais azeiteira de sempre, que é, caralho, vamos levar uma JBL gigante para a praia e vamos meter a nossa música, porque nós somos uma divindade que percebe bué de música, estás a perceber? E tipo, isso é só azeiteiro, isso é só azeiteiro porque lá está, desde, sei lá, os anos 20 do século passado que se deixou de andar com aqueles rádios às orelhas, ok? Porque se inventaram os fones, estás a perceber, E então, usem fones, caralho. Usem. Não custa assim tanto, não custa assim tanto. Então, os gajos levaram um JBL e depois estavam a fumar umas ganças e estavam a curti-las, como se fosse, a melhor cena de sempre. E então é só estranho. Ok. Até porque depois lá está, depois tinhas lá uma Pipoca no meio que não combinava com drogados que ouvem música aos berros. Estás a ver, Se fosse um pitbull, combinava. Porque, é tipo uma gangue. Assim, uma Pipoca é bué da estranho. Mas, Depois, então, na quarta fomos abrindo. E lá está, fomos bué da cedo. Devíamos ter chegado lá para aí às 9. E então tínhamos a praia só para nós. Tinha só uma carrinha do outro lado do rio, não sei. Nem sei como é que se vai para lá, mas tinha lá uma carrinha. Devia ser pessoal que estava lá, tipo, a acampar dentro da carrinha. E então estávamos tranquilos. E assim descobrimos o horário melhor para estar lá. Tipo, até às 2, 3 da tarde não aparece quase ninguém, ok? O pessoal só vem depois do almoço. E então lá está. Depois do almoço veio mais um grupo. E tipo... a única cena que eles tinham era que falavam muito alto, ok? Muito alto e muita merda. E depois estavam a falar e é aquela cena, depois há sempre aquela pessoa que quer dizer um facto mais absurdo que o outro que é para ficar marcado na conversa. E então, acho que foi uma gaja que se vira e disse assim, não sei se viram lá nos americanos ou o caralho, ou nos americanos, porque ela disse assim, lá nos americanos ou o caralho. Uma vez, uma baleia azul comeu um gajo inteiro e depois expeliu e deixou só assim no ar. E depois expeliu e o gajo sobreviveu. E um pergunta, mas expeliu por onde? Pelo cu? Não, por aquela cena que elas têm nas costas de respirar, expeliu por ali. E tipo, é assim que funciona. É assim que funciona a anatomia das baleias, Se as baleias, que são mamíferos, tiverem uma anatomia parecida com a nossa, tipo, tu se comes uma cena, para ela sair, ela só tem 2 caminhos, que é volta para onde tu a ingeriste, e então vomitas, ou continua o seu percurso normal e tu cagas, ok? Essa cena. Não te vai sair pelo nariz, Tirando aquele pessoal que, tipo, mete massa pelo nariz e sai pela boca e faz, tipo, limpeza das narinas. Tirando essas exceções, mas, tipo, será que as baleias também têm isso? Uma baleia mete uma cena no orifício nas costas e sai pela boca? Não, não pode ser. E então estavam assim a dizer esse tipo de merdas e tipo, foda-se. É que tipo, não se aproveitava nada, não se aproveitava nada. Era tudo bué da bizarra e depois falavam bué da alto e o caralho. E tipo, parem, o pessoal só quer estar a relaxar, calem-se, caralho. Quem é que vai para a praia para falar, caralho? Foda-se. Mas tirando isso, as praias são maravilhosas. tirando isso, é tipo aquele pessoal que está a tentar vender uma casa e é esta parede está a cair, o chão está levantado, o autocolismo muito top, a água sai enferrujada, a luz falha todas as noites. Mas tirando isso, é uma casa maravilhosa, estás a perceber? Mas pronto. Outro tema que também marcou esta semana foi a viagem do Mário Ferreira ao espaço. Ok. Mário Ferreira ao espaço. E depois há sempre aquela cena, se é mesmo espaço, não é? Porque acho que há um nerdologia sobre isso. Porque depois é consoante a altura, se é mesmo espaço ou não. Mas o que importa é, tivemos lá uma viagem ao espaço durante 10 minutos. Ok. Numa altura
boa para se viajar ao espaço, porque nem há assim alterações climáticas, nem há uma altura em que se pede às pessoas para poupar água e gás e tudo. Nem é essa altura, por isso. Acho que foi o timing perfeito. Sinceramente, acho que não havia timing melhor para viajar ao espaço. Era exatamente esta semana. Porque de um lado tens, Rio Tejo está a secar, já há sítios em que está para atravessar a pé. Do outro lado tens, Mário Ferreira, primeiro português no espaço. Um dia histórico para Portugal. E depois também não havia pessoa melhor para ir ao espaço. Porquê? Porque vai ao espaço alguém que está arguído num processo por fraude fiscal, acho eu, ou por não pagar impostos, ou assim qualquer cena, o que também é sempre positivo, o que também dignifica sempre o empresariado português. E depois também tens alguém a ir ao espaço na mesma semana em que uma das tuas funcionárias mais relevantes sai porque estava a recibos verdes. E tipo, imaginem o estado do jornalismo em Portugal quando uma jornalista como a Judite Souza, que pode ter todas as críticas que se possa ter, mas tipo, é uma jornalista com nome na praça, como se costuma dizer. É tipo uma das cabeças de cartaz do jornalismo, estás a ver? Deve estar ali no top 10 de jornalistas mais conhecidos. E está a recibos verdes. Por isso, imaginem como é que é a situação daqueles gajos que têm tipo 2, 3 anos de carreira, como é que eles não estão, mas já. Yeah. Mas então, eu não estou aqui para protestar, ok? Eu só estou aqui para dar soluções. E então a minha solução é a seguinte, porque eu estou aqui para explicar porque é que Mário Ferreira foi ao espaço, ok? Porque é que Mário Ferreira foi ao espaço. Eu lembro-me dele já andar aos anos a treinar. Eu lembro-me da SIC ter reportagens sobre isso. Tipo, quando ele estava nos Estados Unidos, quando na altura ainda nem se falava de SpaceX, nem de Blue Origin, nem nada, nem da Virgin. E ele andava já a treinar, a fazer os exercícios. Na altura ele era só o dono da Douro Azul, ok? Nem era dono da TVI nem nada. E então ele fazia os testes e depois todos os dias, na SIC, no telejornal, falavam com ele sobre como é que tinham sido o dia de treino e isso, estás a ver? Porque ele já tem esse sonho à bué. Na altura eu nem sei se ele treinava para ser astronauta, porque na altura nem sei se já existia o conceito de turista espacial, mas já não sei, a minha memória já pode estar a confundir as merdas, e talvez seja só turista espacial, que na altura já se falasse, só que era a tal cena, ainda era a NASA, ainda não havia nada destas empresas privadas. E então finalmente conseguiu. Props para ele, conseguiu, ok. Agora, não venham dizer que é um dia histórico, meu. Não venham dizer que é um dia histórico. Porque que história é que nós temos aqui? A história é, um bando de milionários foi ao espaço. Ou seja, tu se fosses milionário também podias ter ido ao espaço. Caso não sejas milionário, não podes. Se isso é histórico, acho que não. Se fosse tipo mérito, tipo Jogos Olímpicos, estás a ver? Jogos Olímpicos é histórico, porquê? Porque o gajo esforçou-se a pessoa esforçou-se. A pessoa teve de fazer sacrifícios como ao caralho para conseguir. Agora, que sacrifícios é que o gajo teve de fazer? Teve de fazer uns testes? Mas tipo, vamos ser sinceros, o Mário Ferreira, a nível físico, deve estar tipo eu. Ok? Não é uma pessoa super fit que faria um milagre de aguentar merdas insuportáveis para estar no espaço. Não, é uma pessoa normal, ok? Por isso não foi um sacrifício, incrível, meu Deus, dia histórico, vamos meter o nome de Mário Ferreira nas ruas e o caralho. Não, meu, calma, caralho, foi só um milionário ir ao espaço. Como acontece lá, quando milionários andam de jato privado, ai meu Deus, um dia histórico. Era a mesma cena que tipo, Ronaldo, tem o primeiro jato privado em Portugal, olha, dia histórico. Primeiro voo privado em Portugal, do Ronaldo. Não, é histórico para ele. Isto é histórico para o Mário Ferreira, que conseguiu. Agora, Portugal, o que é que ganha com isso, Portugal? Nada. E agora, eu tenho aqui teorias da conspiração, ok? Tenho teorias da conspiração, porque se bem se lembram, Jeffrey Bezos, esteve em Portugal no ano passado? Acho que foi no ano passado ou foi este ano? Já não me lembro. Mas esteve em Portugal, por isso, será que Mário Ferreira fez tipo assim uma jogatana para passar à frente na lista? Será? Tipo, há uma fila e ele, anda aqui, andar num cruzeiro no Douro, porque eu acho que ele andou ali pelaquela zona, ele percorreu Portugal quase todo. Será que não houve essa máfia para ele passar à frente? Não sei. Mas tipo, alguém que foge aos impostos é capaz de tudo. E depois,
Então aquilo que eu ando a prometer, porque é que ele realmente foi ao espaço? Não foi, porque é um dia histórico. Não, pá, ele foi ao espaço porque está a emergir em Portugal uma luta de milionários, ok? Tipo, tivemos o Miguel Milhão a fazer de Elon Musk e agora, claro, tínhamos de ter o Mário Ferreira a fazer de Jeff Bezos. E então, pá, então é isto que nós temos, ok? Temos o nosso Elon Musk português, que é um gajo que é contra o aborto mesmo que a mulher dele seja violada. E temos o Jeff Bezos português, que é um gajo que não paga bem aos seus funcionários. Temos aí o caso da Judite Souza. E que vai ao espaço na mesma semana. Por isso, pá, acho que é isso. Acho que é positivo. Por isso, pá, eu vou continuar a evitar fazer viagens longas. Apagar a luz quando durmo. Não me esquecer de apagar a luz. Para depois ter um gajo ir ao espaço e... pau, olha... pá, temos pena, meu. Consumi, sei lá, o que tu vais consumir em 10 anos, eu consumi em 10 minutos, pá. Tem de ser, pá. Tem de ser porque é um dia histórico. Por isso, pá, tem de ser, pá. Tem de ser. E acho bem, pá. Acho bem porque é tal cena, meu. Nós, desde a altura da pandemia, disseram-nos que, tínhamos de nos sacrificar para o bem comum e tal, e o caralho, porque vai ficar tudo bem. E, pá, realmente ficou. Realmente ficou. Andámos nós aqui a ser afetados... por alterações climáticas e tudo, para alguém poder ir ao espaço durante 10 minutos. E acho que é isso. Acho que é isso fixe, meu. Isso é mais uma prova do que o capitalismo é a solução, meu, para o mundo. É mais uma prova. Mas mais temas. Outra cena que acontece nas férias é um gajo beber bebidas esquisitas. Ok? Bebidas esquisitas são tipo, cocktails, cenas, estás a ver? Eu não sou muito apologista disso. Para mim a bebida deste verão é o panache. Ok? É o panache porque é o que eu bebi em Coura, o que eu ando a beber em casa às vezes porque é tal cena, meu. Tem de ser, meu. Tem de ser porque está bué da calor e então aquilo escorre, que é uma maravilha. Mas então pronto, pá. Às vezes um gajo aventura assim, então experimenta, uma limonada, não sei o quê, um morrito, não sei o quê, então pá. Só vos vou dar uma dica que é, todas as bebidas que têm aquele limão, que isso é uma moda que apareceu agora recentemente, que é aquele limão desidratado / podre, que para mim aquilo é um limão podre. Todas as bebidas que têm esse limão são uma merda, meu. E pá, tentem-me dizer, não é assim, as bebidas são fixe, meu. Todas as que eu bebi com esse limão são uma merda, meu. É incrível, tipo, bebi uma limonada em Lisboa, uma merda. Ontem bebi um morrito fraco, ok? Todas as bebidas, se calhar a base da amostra é pequena, porque só são 2 bebidas, talvez, mas acho que há aí outra limonada perdida que também foi fraca. Por isso, meu, desistam desse limão, ok? Desistam. Parem com esse limão. Depois, outra cena que fiz nas férias, meu, isto agora bem cortar um bocado o clima, que é, estreou uma série na HBO Max Brasil. E agora vou só confirmar se já está na portuguesa, mas não deve estar. Não está. Ainda não está na HBO portuguesa. Nem sei se vai estar. Que é O Pacto Brutal, o assassinato de Daniela Pérez. E tipo, isto, se estivesse cá, era uma recomendação. Assim como não está cá, não sei se vale a pena recomendar, porque é tal cena. Eu para ver esta cena tive de sacar, ok? E então o que é isto? Isto basicamente é um documentário sobre o assassinato da Daniela Pérez em 5 episódios. E então quem era a Daniela Pérez? Daniela Pérez era tipo a Júlia Palha, da altura, no Brasil, porque era uma miúda bué da gira, bué talentosa. Ok, pronto, então vamos substituir Júlia Palha por Daniela Melchior, porque eu não tenho visto assim muita cena da Júlia Palha, por isso, Daniela Melchior, pronto. A Daniela Pérez, até porque a estrutura física combina melhor com a Daniela Melchior. Ok, era bué da gira, bué da talentosa e tipo, tinha aquela cena que poucas pessoas têm, que é conquistar toda a gente, ok? Tipo, em Portugal, se calhar, quem tinha isso quando era nova, e se calhar ainda agora, é a Catarina Furtado, ok? Que era aquela cena de dizer que ela era quase a namoradinha de Portugal, ok? E aquela era a namoradinha do Brasil. E então ela estava a gravar a novela de Corpo e Alma, que eu pensei que era daquelas típicas novelas da Globo, mas não, meu. Era uma parceria entre a Globo e a SIC. E então era uma coprodução pela Globo e pela SIC, ou seja, a novela passou ao mesmo tempo no Brasil e aqui. E então a personagem principal, que era a Yasmin, que era então interpretada pela Daniela Pérez, tinha a típica cena de novela, ok? Que é triângulo amoroso, ok?
Namora com um, mas depois aparece outro que quer namorar e o caralho, depois ela namora com esse, mas depois no fim volta para o primeiro. Típica cena de novela, ok? E então o que é que aconteceu? Aconteceu que uma dessas pessoas do triângulo amoroso queria ter mais protagonismo, ok? Porque, tipo, desde o início, e depois isto é bizarro porque eu só descobri isso no documentário, porque desde o início o objetivo era, ela namora com a pessoa A, depois vai para a pessoa B, mas termina com a pessoa B e vai acabar com a pessoa A, que é sempre isso que acontece nas novelas, tipo, nem sei porque é que o gajo não estava preparado. E então, desde que ele recebeu o papel dele, sabia que era isso que ia acontecer, ok? Só que o gajo não queria, o gajo queria acabar com a personagem principal e então, basicamente, como depois viu que ele ia sair do elenco principal, porque já não ia namorar com a protagonista, basicamente matou a protagonista. E então basicamente foi isso que aconteceu, foi o protagonista da novela matou a protagonista. Estás a ver? E porquê é que matou a protagonista? Porque a protagonista era filha da autora da novela. E então o gajo pressionava de caralho, tipo, preciso de mais tempo dela, preciso de aparecer mais na novela, não sei o quê, não quero ser esquecido, não sei o quê. E matou a miúda. E então, porquê é que este documentário é fodido? Porque isto passou-se em dezembro de 92, tipo, foi no dia 28 de dezembro que a mataram, e agora está a fazer 30 anos. E tipo, nessa altura, não haviam ainda telemóveis com câmaras, nem nada, nem telemóveis, se calhar, mas já haviam aquelas câmaras de filmar, ok, básicas. E então, quase tudo está filmado, e depois também tens várias fotos, mas imaginem, tem fotos do corpo, que isso normalmente nem aparece bem, mas tem lá fotos do corpo a aparecer no documentário, que é bué da pesado. Depois tem filmagens da família no local onde encontraram o corpo, então vês mesmo como é que a família estava destroçada e estava na merda. Tens filmagens do funeral e todo o ambiente à volta. E tipo, não sei se é isso, mas dá uma profundidade que normalmente não costuma ter nestes documentários, porque tipo, é bué raro teres assim tantas imagens para mostrar da altura. E bué da duro. E depois, tipo, a única cena positiva deste homicídio é que conseguiu-se mudar a lei para estes casos de homicídio qualificado, como nós chamamos aqui, serem crimes hediondos no Brasil. Porque se for crime hediondo, podes ser condenado a mais anos de cadeia, ok? Porque, tipo, este pessoal matou-a, ok? E ao fim de 7 anos foram soltos. Nem 7 anos, ele foi 6 anos e 9 meses e ela foi 6 anos e 8 meses, acho eu, foram soltos. Por isso, estás a ver. E mataram uma pessoa de 22 anos. E então, bué da fodido. Depois também mostra um bocado do ambiente que o Brasil vivia na altura e tudo. E curti bué, mas é tal cena, não está em Portugal. Mas se conseguirem procurar Pacto Brutal, recomendo, porque marcou e então é aquela típica cena que tu pensas que só em filmes, mas não, aconteceu na vida real. E então, para terminar, King Gizzard and Lizard Wizard cancelaram um concerto no Paredes de Coura, ok? Por isso, eu já partilhei na story, já partilhei no Twitter, mas vou também partilhar aqui as alternativas que eu dou para substituir King Gizzard and Lizard Wizard. Temos Fontaines DC, Shame, Black Country New Road, Squid e Chet Pile. Todas estas andam em tour, ok? E todas estas têm o dia 17 de agosto livre. Por isso, eu fiz o meu trabalho, ok? Fiz o meu trabalho de prospecção. Agora, boss, só tens de fazer o telefonema e pagar, Não a minha, a banda, ok? Este trabalho foi gratuito. O que mais me chamou a atenção foi os Black Country New Road, que quando lançaram o álbum e quando o vocalista saiu, tinham cancelado a tour, mas eu fui ver datas e ainda tinha lá datas. Agora não sei se está desatualizado e se eles efetivamente não estão em tour, mas Também, entretanto, já saíram os horários do festival. O próximo episódio será sobre quem eu quero ver. Vou fazer como fiz em 2019. O nome do episódio era o Guia para a Felicidade no Coraíso, acho eu. Por isso vai ser o episódio 2. Por isso, ok, agora é que eu estou a reparar e agora faz sentido, porque o Jazz na Relva não há no dia 16 de agosto. Porque no dia 16 de agosto os concertos começam às 2h30. Ok, então faz sentido. Então não vai haver sobreposição de cenas. Ok, faz sentido.
Mas então pronto. No Jazz da Relva eu só quero ver Fumo Ninja, Jasmine e a Iris diz que quer ver João Mortágua Matt Trio, que diz que é fixe. Não sei que eu desconheço. Depois no Soba Abela, quem eu quero ver? João Borges, El Senhor, Baleia, 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 José Pinhal Post-Mortem Experience, Shinaski e Evolve. É o que eu quero ver, por isso, vai ser bom e vamos para as recomendações culturais desta semana. Toca aí Jingle Bia. Recomendações culturais. Recomendações culturais. Recomendações culturais. Ok, nas recomendações culturais, começámos com podcasts. E aqui só tenho um podcast, porque é tal cena, meu. Estamos de férias, então, fodido ouvir, tal. Obrigado a toda a gente que tenha ouvido. Obrigado porque não tenham falhado. Eu, aqueles que estão na primeira fila, também continuo a ouvir, por isso, estamos aí. Mas então, recomendo o Boa Noite Internet, que voltou finalmente, depois de um interregno de mais de um ano. Exatamente, mais de um ano, porque o último episódio tinha sido no dia 12 de julho de 2021. Mas ele então voltou com o episódio Para de Querer Ser Melhor, em que ele fala de coaches motivacionais e essas cenas. E então recomendo, acho que está interessante. E é Cris Dias, ok? Não há muito para dizer. Mas Depois, li um livro meu. Acabei de ler O Vista Chinesa, da Tatiana Salem Levy, que é uma autora. Ela nasceu em Portugal, mas ela tem ligações ao Brasil, ok? E então, este Vista Chinesa, que era o tal que eu queria comprar, e então, então depois lá tive de ir à 100ª página comprar. E então, basicamente, este Vista Chinesa é baseado na história real de uma mulher que é violada no Rio de Janeiro. E então, ela aqui tem o nome de Júlia, a personagem principal. Depois, no fim do livro, tem o nome da pessoa, que ela quis dizer o nome dela. E depois se forem procurar o nome da pessoa, vão ver que já há planos para transformar o livro num filme, o que pode ser interessante. E então, o que eu chamo a atenção é, este livro é a história de uma violação, ok? E a forma como ele é escrito consegue-te pôr dentro da cabeça da pessoa violada, ok? Um bocado bizarro, mas sim, acontece. Porquê? Porque o livro só tem 2 capítulos, ok? Tem 122 páginas, mas só tem 2 capítulos e toda a história volta para a frente, para trás, para a frente, para trás, e então às vezes pode ser um bocado confuso, mas é a tal cena. É confuso, mas é a história de alguém que foi violado. Ou seja, ela muitas vezes está a falar da violação, depois está a falar do presente, depois está a falar, volta para falar do passado, da infância dela, depois volta para a violação, ok? E eu gostei dessa confusão porque assim dá para mostrar como é que a pessoa se estava a sentir, ok? E nesse quesito este livro é espetacular. Se pode ser só confuso para algumas pessoas, pode. Mas é tal cena, meu. Nem todos gostamos do mesmo. Eu adorei, ok? E recomendo muito. E se calhar vou ler aqui este parágrafo que tenho aqui na contracapa. Antes de uma reunião de trabalho, Júlia sai de tarde para correr e enquanto sobe o trajeto para a Vista Chinesa, o famoso mirador no Parque Natural da Tijuca, em plena cidade do Rio de Janeiro, desligada do mundo e de headphones nos ouvidos, um homem de mãos enluvadas surge repentinamente. Encosta uma pistola na cabeça dela e arrasta-a para o meio da mata. Júlia é violada. Sobrevive. Anos depois, já mãe, recorda o horror vivido e as sequelas daquela terça-feira de 2014. A dor, a raiva, o medo de acusar um inocente e a força redentora da vida que continua. E então, este livro também é importante para aquela discussão se violação deve ser ou não um crime público, porque todo o sofrimento dela a ter de ir à delegacia para ver se identifica um suspeito, evitar ir à delegacia para fazer o teste de violação, que ela não queria fazer isso e tal, acho importante
importante porque aborda o tema de uma forma correta. E outra questão que eu tenho de falar. O livro, apesar da escritora ser portuguesa, está escrito em português do Brasil, ok? Provavelmente porque aconteceu no Brasil o crime. Por isso recomendo. Ele é do ano passado, acho que foi um dos melhores livros do ano passado, por isso recomendo. Depois na Netflix, vi 2 cenas. Vi o The Grey Man, que é ok. É um filme de domingo à tarde, como costuma dizer José Lopes. E depois vi Woodstock 99, ok? Woodstock 99, que foi aquele festival que queria relembrar o espírito de 1969 e que foi só uma merda, ok? Foi o que eu disse ao Zé Lopes. Quem partilhou isto no grupo foi o João, que ainda não tinha estreado, mas que ia estrear, e então eu fui dar uma vista de olhos. E eu tinha ouvido falar de 99 porque em 2019 eles queriam voltar com o Woodstock. E eu depois fui ver que foi cancelado. E então em 2019 seriam os 50 anos da edição original, mas que não aconteceu. E espera aí, que agora estou a ver que na HBO também parece que há um documentário. Foda-se, HBO Max. Não tens o caralho do documentário, meu. Mas então, o documentário fala sobre a edição de 99, que era tipo, vamos relembrar, caralho, 30 anos depois do festival original. E eu não sabia que já tinha existido a edição de 94, acho que foi 94. Que tipo, já tinha sido um fracasso, mas a de 99 ainda conseguiu ser pior. E porquê? Porque lá está, isto é o que toda a gente que vai a Paredes de Coura diz em relação aos outros festivais, que é a preocupação com o público, ok? E para muita gente, não, basta ter um cartaz top. Não, se tu não te preocupas com o público, pode dar merda. E foi o que aconteceu com o Woodstock 99, foi o extremo disso, porque tinhas um cartaz, ok? Tinhas Korn, tinhas Limp Bizkit, tinhas Red Hot Chili Peppers, tinhas várias cenas, só que não tinhas preocupação com o público, tipo, só tinhas preocupação com o lucro. E então, tipo, o pessoal a dizer que garrafas de água custavam $4, tipo, $4,99. Estás a ver? O absurdo que seria. E que depois no último dia subiram para $12 e que tipo, nem havia chuveiros, nem havia casas de banho, as casas de banho estavam todas fodidas, o lixo espalhado por todo o festival e tudo, e depois acabou como acabou. Mas quando só queres lucro, podes ter essas prendas, por isso. Recomendo bué, acho que está bué forte. E é uma pena que uma cena que tenha sido quase a fundação dos festivais no mundo, o Woodstock de 69, 30 anos depois tenha transformado naquilo. Mas Depois, na música, tenho 2 cenas que descobri na Pitchfork e tenho uma cena recomendada pelo José Lopes. Então vamos lá, Pitchfork. Entretanto, também ouvi o álbum da... Afinal tem aqui 3 cenas porque esqueci-me da outra. Mas entretanto, também ouvi o álbum da Beyoncé. Ok. Mas está ok para mim, mas não está isso tudo que está para as outras pessoas. Mas pronto, eu não sou um especialista em Beyoncé. Se calhar é só o hype que me está a enervar porque as pessoas estão a amar aquilo. Mas não vou comentar. Mas então, o primeiro álbum é dos Chatpile. É o álbum de estreia deles. E o álbum chama-se God's Country. E a Pitchfork diz o seguinte: aterrorizante e emocionante em igual medida, o álbum de estreia da banda de sludge metal de Oklahoma City é uma representação vívida das pilhas de veneno espalhadas pela paisagem psíquica da América. O que é sludge metal? Ok, sludge metal é um subgénero de heavy metal que tem como principal característica a união de elementos do doom metal, do hardcore e do southern rock. Ok. Mas recomendo, apesar de não ser totalmente a minha cena, os gajos conquistaram. E vai estar aí a tocar, pode ser a música que abre o álbum, Slaughterhouse.
Depois também há um álbum novo da Nina Anastasia, que eu desconhecia, chamado Riderless Horse, e a Pitchfork diz o seguinte: após uma ausência de 12 anos, a cantora e compositora volta com uma celebração crua e sem adornos de sobrevivência. Pá, é uma cantora de folk / country americana e pá, eu curti bué da voz dela, ok? Curti bué da voz dela, já nem me lembrava bem do álbum, confesso, porque já tinha ouvido tipo na semana passada quase, mas vai estar aí a tocar a segunda música do álbum, a Trust. There's music you should follow, it will ease your mind. Ride the river through the holler in the blackest night. Depois, temos mais um álbum da dupla Tommy and J.D. Beck com o álbum Not Tight. E a Pitchfork diz o seguinte: o álbum de estreia da dupla virtuosa é inegavelmente realizado. Um conjunto suave, mas frenético, destinado a trazer o jazz fusion para uma nova geração. E pá, a melhor comparação que eu posso fazer é que estes são uma espécie de mini Bad Bad Not Good. Porquê? Porque eles só são 2, ok? Os Bad Bad Not Good são 4. Mas também porque eles estão a estrear agora. E então eu curti bué, ok? É assim uma cena mais jazz, mais tranquila. Tem aqui algumas participações especiais, tem tipo Anderson .Paak, Mac DeMarco e depois mais alguns nomes. Mas vai estar aqui a tocar uma música só deles, chamada Smile. Depois terminamos então com a cena que eu ouvi ontem, que foi uma recomendação do José Lopes, Alex the Astronaut, com o álbum How to Grow Sunflower Underwater, que foi lançado em julho, no fim de julho. E pá, eu curti, ele disse-me, ele recomendou e disse, pá, é uma miúda australiana e parece a Julia Jacklin só que feliz. Eu discordo, a mim fez-me lembrar mais a Stella Donnelly, mas está ali no mesmo estilo, por isso. Aí estamos de acordo. Ok, e finalmente agora já consigo partilhar músicas nas stories, por isso já vou conseguir partilhar o episódio. Mas então, vai estar aí a tocar a música Something Good. I saw a child walking with a sigh. Said climb all you like, the water's rising, no one will stay dry. E pá, é isso. Está aqui um episódio um bocado caótico. A minha ideia original era falar só sobre o Sol Babela, mas depois tipo estava naquela cena, tipo, o próximo já vai ser sobre Paredes de Coura, o seguinte também já vai ser sobre Paredes de Coura, então para não ser monotemático, e como tinha feito mal as contas e então ainda tinha esta semana livre, decidi gravar só mais um episódio normal. Por isso, estamos aí. Obrigado a todos que tenham ouvido, não me tenham deixado ficar mal, por isso, já sabem, mantenham-se sãos, tentem ser felizes e que a barba esteja convosco. Bombinha de fumo. O Puto Barba é um podcast da Miato
podcasts. Miato. Fica no ouvido.